Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal, depois de uma noite em que tivemos a oportunidade de, por 6 horas seguidas, dedicar tempo para a oração. Como foi bom! E orar particularmente pelas famílias, colocar as nossas famílias diante de Deus, os nossos lares, buscar as bênçãos do Senhor. Que experiência maravilhosa! E agora, começando este novo dia, eu quero desejar a você um dia ricamente abençoado por Deus, mas especialmente quero falar com você, que hoje completa mais um ano de vida. Receba nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de muitas felicidades, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a vida de sua família, sobre a vida das pessoas que você ama, e que em todas as áreas de sua vida, estudantil, profissional, relacional, familiar, Deus esteja presente. E que a vontade de Deus se cumpra no seu viver, é o desejo que temos do fundo do nosso coração como nosso presente de aniversário neste dia. A todos eu quero convidar para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno das Escrituras. Eu acredito que há algo que Deus tem a falar ao seu coração nesta manhã. No Salmo de número 116, eu quero ler com você o versículo 12, que diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Todo esse Salmo 116 faz referência a muitas bênçãos de Deus. Há inclusive referência a situações de transformação operada por Deus. Situações nas quais o extremo sofrimento foi substituído pela paz e pelo descanso. Esse salmo que tem nos acompanhado já durante esta semana é um salmo que fala da gratidão do salmista e da confiança que há no coração do salmista por aquilo que Deus houvera feito em sua vida. Portanto, ele se coloca diante de Deus expressando sua gratidão, ele propõe à sua alma que esteja em paz, que se sinta segura, porque as experiências do passado são prova inequívoca da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade com que Ele age para conosco. É baseado nisso que agora o salmista parte, nessa fase, nesse momento final do Salmo, nos últimos versículos, para uma nova proposta. De que maneira, pergunta ele, eu devo responder a este agir de Deus para comigo? Qual deve ser a minha resposta diante da constatação dessa fidelidade e dessa bondade de Deus? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Por um lado, essa é uma pergunta que talvez nos levasse a concluir que nada que façamos será suficiente diante do que Deus tem feito por nós. E é verdade. A bondade de Deus para conosco é imensa. As bênçãos de Deus para conosco são incontáveis. E nós jamais retribuiríamos na medida adequada, na proporção devida, tudo quanto Deus faz por nós. Mas o salmista se faz esta pergunta porque há algumas coisas que podemos fazer em resposta ao que Deus tem feito por nós. Por isso ele vai prosseguir a partir dali dizendo que alguns passos podem ser dados. Tomarei o cálice da minha salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, e passa a mencionar então algumas coisas que podem ser feitas por ele, ou melhor, que devem ser feitas por ele, em resposta ao agir de Deus e em resposta à fidelidade de Deus. Basicamente propõe que a sua resposta seja de gratidão, que a sua resposta seja de adoração, que a sua resposta seja de entrega, e chega a usar a expressão sacrifício, numa referência ao que acontecia desde o início do Antigo Testamento, quando Deus propõe a entrega de sacrifícios de animais como oferta e como manifestação de gratidão, sacrifício ao qual vai fazer referência o apóstolo Paulo no Novo Testamento como sendo sacrifício nosso, pessoal, não de animais. Por outro lado, não como sacrifício com a morte, mas como sacrifício vivo, uma vez que Cristo já morreu por nós.
Bem, a ideia de sacrifício está presente, portanto, está contida no conceito de entrega, como uma das formas de responder a Deus por sua fidelidade. Mas o salmista vai falar também de obediência, do fazer a vontade de Deus, do buscar a vontade de Deus. E aqui um detalhe curioso: quando somos obedientes, nós não apenas agradamos a Deus, mas nós somos os principais beneficiários dessa atitude, desse comportamento, porque todas as vezes que Deus estabelece algo a ser realizado por nós, Ele o faz não para o seu prazer, mas para o nosso bem. É óbvio que Ele se compraz em nossa obediência, e se compraz justamente porque a nossa obediência proporciona ao nosso bem-estar, seu grande desejo, seu grande projeto, no amor que ele dedica a todos nós. Portanto, o salmista vai falar de uma atitude de gratidão. Gratidão tem a ver com a justa, ou com o justo reconhecimento do que Deus tem feito, o que às vezes nos falta. Nem sempre temos reconhecido com justiça a bondade de Deus. Ele vai falar de adoração, e nem sempre temos reconhecido a grandeza de Deus e nos colocado diante dele, prontos a adorá-lo e prontos a permitir que todos os nossos atos, e não apenas nossas palavras, mas todos os nossos atos e toda a nossa vida sejam um instrumento de adoração e de exaltação do nome do Senhor, inclusive de proclamação de quem Ele é às outras pessoas. Ele propõe a entrega, e a entrega tem a ver com a sujeição de nossa vida a Deus, mas também tem a ver com a segurança e a confiança de alguém que se deixa cuidar por Deus. A mesma ideia proposta por Pedro, que diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. A entrega tem a ver com esta segurança que nos leva a descansar em Deus, mas ainda ele fala de obediência. Obediência que se verifique em nossa sujeição à sua vontade, vontade que é boa, agradável e perfeita. Obediência que se verifique em nossa disposição para abrir mão de nossos próprios projetos e de nossa própria vontade, para que o querer de Deus se realize em nós e para que os seus planos sejam os nossos planos, para que o seu desejo se realize em nosso caminhar. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos agora. Pai querido, todos nós reconhecemos o muito que tens feito por nós. E algumas vezes nos perguntamos o que te dar em troca de tudo isso. Reconhecemos que nada que fizermos será suficiente para compensar o que fazes por nós. Mas queremos responder à tua bondade para conosco num gesto de gratidão. Queremos responder à tua bondade para conosco num gesto de adoração. Queremos responder à tua bondade para conosco num gesto de entrega. Queremos responder à tua bondade para conosco num gesto de obediência. Que cada amigo que nos assiste neste instante também assuma esta posição. É a nossa oração, o nosso desejo no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol. Enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Em DBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.